Olá, meus irmãos. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Eles são evangelhos que têm a mesma imagem, a mesma visão de Jesus. E eles narram e descrevem o ministério de Jesus. O segundo evangelho, o evangelho de Marcos, é escrito por um cristão da igreja primitiva. João Marcos é filho de uma mulher chamada Maria, que hospedava a igreja de Cristo na sua casa, lá em Jerusalém. Provavelmente ele foi alcançado por Pedro no seu evangelismo. Se tornou um discípulo de Pedro, posteriormente foi um companheiro de Barnabé, indo até Antioquia para compor a primeira equipe missionária que viaja com Paulo e Barnabé à frente para o trabalho da primeira viagem missionária. Marcos, ele tensiona e ele direciona o seu evangelho à igreja de Cristo em Roma, porque posteriormente ele vai auxiliar o apóstolo Paulo lá em Roma. Ele vai trabalhar com o apóstolo Paulo e também com o apóstolo Pedro antes do seu martírio. E provavelmente orientado pelo próprio mestre Pedro, ele escreve o evangelho de Marcos, sendo o evangelho mais antigo, o evangelho que precede Mateus, Lucas e João. E no evangelho de Marcos, ele no capítulo 1 narra o começo do ministério de Jesus se preparando para a obra dele. Do capítulo 1, pela metade do capítulo 1 até o capítulo 9, ele narra o ministério de Jesus na Galileia. Depois do capítulo 10, ele narra o ministério de Jesus em uma outra região da Palestina. No capítulo 11 até o capítulo 15, ele narra a Semana da Paixão. O tempo de Jesus na última semana antes de ser morto, culminando no capítulo 15 com a morte de Jesus na cruz. E por fim, no capítulo 16 de Marcos, o último capítulo, ele narra a ressurreição de Jesus, depois a ordem de Jesus para os seus discípulos irem por todo o mundo pregar o evangelho e por fim a ascensão de Jesus. Marcos é um pastor e ele está interessado em consolar, inspirar e fortalecer a igreja de Roma, que enfrentava a perseguição do Império Romano e também problemas internos, por ser uma igreja composta por gregos, judeus, romanos, uma igreja com diversas culturas diferentes. E o livro de Marcos, com certeza, vai inspirar as nossas famílias, através da narrativa de um Cristo que é o servo sofredor, que enfrenta o sofrimento e as dificuldades para cumprir a sua missão. O livro de Marcos é uma inspiração para que as nossas famílias e as nossas vidas cumpram também a nossa missão, resistindo a qualquer adversidade, porque seremos como Jesus, vencedores na missão que Ele tem para nós.